Aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Sextou, é véspera de decisão, porque afinal de contas amanhã o Cruzeiro em campo encarando o Pouso Alegre no primeiro duelo das semifinais, o jogo lá no Manduzão. Aqui eu falo em nome do Palácio dos Leilões, eu falo em nome de Multimarcas Consórcios, Câmara Municipal de Betim, Superluna Supermercados e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do nosso canal A Voz Celeste. Nosso time opina. Daqui a pouco eu quero a opinião do Douglas Ribeiro, do Henrique Nézer, do nosso comentarista Nário Gama. Eu quero a opinião do Explode Coração, o nosso narrador Ronildo Alves. Olha aí, Ronildo. Não permiti, não. Não consenti, não. Fizemos uma consulta ao pessoal lá do Pouso Alegre. Estávamos já com tudo pronto, malas prontas para viagem, hotel reservado, um estádio que tem capacidade, pelo que eu me informei aqui, para 26 mil espectadores. Cabines todas tomadas. Até aí, nenhum questionamento, até porque a gente não faz todos os jogos fora. Sempre realizamos aquele serviço especial que é feita inclusive por grandes veículos de comunicação, televisão e tudo mais, que é estar no estúdio. A gente tem aquela parceria com a Implantar Telecom, que nos dá toda a assistência, todo o conforto para a execução do nosso trabalho. Mas a gente achou que seria importante a equipe marcar presença amanhã em Pouso Alegre. Aliás, a viagem já seria hoje, mas amanhã em Pouso Alegre para esta grande cobertura lá com o Nário Gama, com o nosso Ronildo Alves, com o Douglas Ribeiro e o nosso comando diretamente dos estúdios. Teve esse carnaval, essa confusão toda, viagem, regresso, credenciamento, e aí eu fiz uma consulta, inclusive, anteriormente ao Rafael Amaral. Não obtive nenhum tipo de resposta. Seria um dos responsáveis ou responsável direto pela SAF do Pouso Alegre. Fiz uma consulta hoje ao assessor de imprensa, o Vitor Amaral. Até foi receptivo e nos explicou que não há condição nenhuma mais de espaços lá no estádio. Eu achei estranho porque, poxa, uma semifinal, a imprensa mineira, eu acho que você tem que destinar uma área decente, se não tem a cabine, pelo menos lá na tribuna, né? É o que os estádios fazem, colocam lá um espaço determinado para que os demais veículos de comunicação possam realizar o seu trabalho. Eu já vi grandes emissoras gigantes, já trabalhei em emissoras gigantes, hoje estou num veículo, num canal que para muitos é pequeno, mas que a gente tem o nosso engajamento, tem a nossa credibilidade. E aí fiz a consulta, você liga para um, liga para outro, passa um recado e a resposta de sempre: não tem condição, não temos espaço. E o espaço que nos ofereceram foi esse aqui, que a gente vai mostrar. Como acomodar um narrador, um comentarista, um repórter em meio ao torcedor, que eu tenho toda certeza que respeitaria a nossa equipe, não haveria nenhum tipo de problema, mas e o desconforto, como montar o equipamento, é câmera, é mesa de transmissão e tudo mais. Olhem só, por favor, o que nos enviaram, onde que nós iríamos instalar o nosso equipamento e com vaga apenas para 2 profissionais. Confiram só. Aí não, né? Nenhuma condição, nem nos meus tempos de Rádio Perereca. Porque no interior as rádios eram chamadas assim antigamente. O pessoal, olha, a Rádio Perereca tá chegando. A gente ia para a 3ª divisão, Série B. Eu militei no interior, não vou citar as cidades, mas nem nesse tempo a gente tinha pelo menos um lugar decente. Não é possível que um estádio daquele tamanho não tenha um espaço para se botar uma mesinha, 3 cadeiras e, evidentemente, acolher o nosso time, a nossa equipe. Uma vergonha profundamente lamentável
profundamente lamentável. Por isso que o nosso futebol ele é amador ainda, precisa se profissionalizar, porque, poxa vida, estamos em que século? E essas coisas acontecendo de 1900 antigamente, me ajudem aí, pessoal que é da administração lá do Pouso Alegre, mas aqui, esse tipo de tratamento a gente dispensa. Ficar num espaço desse aí, realmente é desumano. Eu tô pé da vida, tô chateado, mas vou segurar a onda aqui. 2025 foi assim, a Câmara Municipal de Betim transformando o Betim. 3.534 matérias legislativas foram apreciadas ao longo do ano. Participação e trabalho. O legislativo ouve, a cidade acontece. Estou até tropeçando nas palavras aqui, porque a gente é tomado assim, por um sentimento até, não vou dizer se o termo correto seria revolta, né? Mas é profundamente lamentável esse tipo de situação. Eu procurei recorrer até o volante Henrique, que eu cobri a carreira dele no Cruzeiro, né? Amigo do presidente lá, para ver se arrumaria uma solução, mas sem nenhum tipo de pressão, aí nos oferecer esse espaço, muito obrigado. Fiquem com ele, para vocês aí, pessoal do Pouso Alegre. Cruzeiro é favorito ou não? Nesse primeiro confronto, tá sem Cajota, tá sem Arroio, vai poupar Matheus Pereira? Sei não, hein, seu Tite, sei não. Olha, agora tem a TV Câmara Betim, você tem que fazer a sua inscrição. O dia a dia da cidadania agora na sua tela. E amanhã tem leilão de carros no Palácio dos Leilões. Eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, eu quero aqui a opinião do Nário Gama. Sabedor que a dupla titular não estará no ataque, qual é a sua opinião? Em Fatal, comentarista Fatal. Fala, Arthur Moraes. Fala, amigos do Balanço Celeste. Minha expectativa para amanhã é uma vitória do Cruzeiro. Há uma grande diferença entre as duas equipes. São equipes bastante distintas. O Cruzeiro tem um elenco bem superior ao elenco do Pouso Alegre. Amanhã não vai com força máxima. Tá faltando Caio Jorge e Arroio. Estão sendo preservados para o jogo contra o Corinthians do Brasileirão. Mas tem talvez a estreia de Bruno Rodrigues, que retorna ao Cruzeiro depois de uma passagem pelo Palmeiras. O Palmeiras acabou cedendo por empréstimo Bruno Rodrigues, que provavelmente deve estrear amanhã. Então é uma incógnita o jogo de amanhã nesse quesito, porque o Cruzeiro está com um ataque totalmente desfalcado, mas tem um meio de campo bastante criativo com o Matheus Pereira, que pode definir a partida. Então amanhã eu tenho certeza, o Cruzeiro vai ser fatal. Tô com vocês, Nário Gama, a voz celeste. Muito bem, esse é o Nário Gama. E você, o narrador, explode o coração. Favoritismo total, podemos contar com essa vitória do Cruzeiro amanhã, com todo o respeito que merece o Pouso Alegre ou não? É isso aí, Arthur Moraes, passando aqui no Balanço Celeste para dar a minha opinião do jogo. Amanhã, Pouso Alegre e Cruzeiro, 18h30, com transmissão aí no canal A Voz Celeste. Olha, Cruzeiro tem mais time que o Pouso Alegre, é o favorito, aí a grande decisão. Para mim, vence o jogo, diferente daquele primeiro jogo, da primeira rodada. O Cruzeiro era todo diferente, né? Eu acho que o Cruzeiro amanhã vence o Pouso Alegre e outra, no jogo de volta vai vencer também e ir para a grande decisão do Campeonato Mineiro, é o que a Nação Azul 5 Estrelas espera. Estaremos juntos amanhã na transmissão do canal A Voz Celeste. Forte abraço a todos! Henrique Nézer, o nosso polivalente. Além da sua opinião, falando desses desfalques aí, você que está desde ontem na cobertura do Cruzeiro, esteve na Toca da Raposa e tudo mais. Alô Arthur, salve, salve, boa noite amigos aí do Balanço Celeste. Cruzeiro que fechou hoje, né, as últimas preparações para o duelo de amanhã contra o Pouso Alegre. Vem surgindo uma dúvida aí na galera, será que o Cruzeiro deve entrar com um time misto amanhã? Será que o Cruzeiro vai poupar alguns atletas? Bom, isso tudo ganhou mais forças, né, depois que Caio Jorge nem Arroio viajaram junto com o elenco. O Caio Jorge que apresentou ali um desgaste físico e o Arroio, né, que sentiu o joelho. Então acredito que amanhã o Tite deve
deve poupar mais algumas peças. Isso porque o Cruzeiro vem atuando aí, ó, nos últimos 20 dias, fez 7 jogos intensos, 2 no gramado sintético, os outros, né, naquela chuva, naquela barraiada. Então isso desgasta muito os atletas. E lembrando que nós temos um jogo decisivo quarta-feira, porque o Cruzeiro precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E aí já vai pegar o Corinthians. Então, pensando nisso, eu acredito que o Tite deve poupar mais alguns jogadores. Vamos lá. A provável escalação que eu acho que vai entrar amanhã, não a que eu queria, mas a que eu acho deve ser Cássio no gol, o William vai poupar aí o Fagner para o jogo contra o Corinthians, colocar o William para dar sequência. O William que jogou, fez um bom jogo contra o RT, então acredito que ele deve dar sequência no William. Na zaga, ele deve entrar com a zaga titular, Fabrício, Bruno e Vidalba. Vidalba que se recuperou da lesão, saiu, né, mais cedo no jogo contra o RT, mas por desgaste físico, aquele cansaço natural, né, ficou muito tempo parado. Na lateral direita, acredito que Kaique deve começar jogando, mesmo sabendo que o Kaique também é outro, né, que merece aí um descanso, porque vem atuando em todos os jogos, e só acredito que o Kaique não vai ser poupado, porque o Cauã Prates não estava, né, aí na Toca da Raposa, ele que viajou, né, para a Europa para poder assinar lá com o Borussia, porque se tivesse treinado durante a semana, acredito que ele pouparia também o Kaique, mas acho que, né, no segundo tempo ali pode entrar um Cauã Prates. Meio campo deve ser Romero e Lucas Silva, e aí agora que vem a grande mudança. Assim como o Kaique, que vem jogando, né, intensamente, o Matheus Pereira também participou de todos os jogos. Então acredito que o Matheus Pereira deve ser poupado e ele deve colocar o Gerson para fazer ali, né, a função do 10. Na frente ele deve ir de Christian na direita e Wanderson. E para substituir o Caio Jorge, que está sentindo aí o desgaste físico, ele deve ir de Vila Real, Arthur. Então acredito que o Cruzeiro deve ir com essa escalação. Não é a que eu queria, mas acredito que deve ser essa, até para poupar os jogadores, pensando no duelo contra o Corinthians. E aí, torcedor, o que você acha? Que o Cruzeiro vai poupar mais ou não? Escreve aqui embaixo nos comentários. Falou, Arthur, abraço e até mais. E por fim, a opinião do nosso repórter Douglas Ribeiro. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. Pouso Alegre Cruzeiro, jogo de ida lá em Pouso Alegre, de um Cruzeiro dividido, de um Tite dividido. Cruzeiro que ao mesmo tempo que sim quer ganhar esse Campeonato Mineiro, que não conquista já há 6 anos. O último título do Campeonato Mineiro do Cruzeiro foi em 2019. O Cruzeiro quer voltar a ser campeão, porém também com foco no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro começou muito mal, é o lanterna do Campeonato Brasileiro até aqui, não venceu ainda, tem apenas um empate em 3 jogos, só 1 ponto ganho. Então o Cruzeiro dividido entre as duas competições e por isso mesmo com 2 desfalques no ataque. Arroio e Caio Jorge não vão para a partida, não estão embarcando junto com a delegação lá para Pouso Alegre, então vamos ver o que vai fazer o Tite, já que também não conta com o Chico da Costa e outras opções de ataque, o Sinisterra também não vai estar à disposição. Então o Cruzeiro com foco dividido, mas eu acho que mesmo assim o Cruzeiro com esses desfalques é favorito, mas o Pouso Alegre deve fazer uma partida difícil, vai jogar em casa, em seu estádio, então não vai ter páreo fácil para o Cruzeiro neste primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Repórter Douglas Ribeiro aqui e até o nosso compromisso neste sábado, Pouso Alegre Cruzeiro, Campeonato Mineiro. Vamos, Zero! Muito bem, equipe, a minha opinião, Cruzeiro favoritaço. Sem Matheus Pereira, sem o artilheiro Caio Jorge, sem Arroio, até com o time B, o Cruzeiro seria favorito e eu cobro esse favoritismo. Eu cobro o resultado positivo amanhã, no Manduzão, com todo respeito, repito, ao Pouso Alegre. Há pouco até eu falei aí das condições que nos foram oferecidas para que pudéssemos transmitir com apenas 2 profissionais e nessa área que mostramos. Pode repetir aí, Henrique Nézia. Pode repetir. Rapaz, coisa de 1900 antigamente. Nem em 1900 antigamente eu acho que isso acontecia. Um desrespeito aqui ao canal A Voz Celeste, assim eu entendo, profundamente lamentável. Eu não estou condenando o Clube Pouso Alegre não, viu? Estou falando o pessoal da administração, quem cuida lá, quem é da assessoria, quem cuida justamente da distribuição lá, da imprensa, da colocação da imprensa. Se tivesse pelo menos um cubículo, tava bom, pô, na arquibancada no chão, montar equipamento sem mesa e sendo autorizado só 2 componentes, sendo que a gente já está credenciado, não é verdade?
como os demais, pagamos a mesma associação, a MCE, a SEB, e temos o mesmo direito que um gigante da comunicação tem, é o mesmo direito que o canal aqui tem. Profundamente lamentável, vai aqui o nosso repúdio. Estamos estarrecidos. Aqui, e não vem dizer que pedimos em cima da hora, não, porque o credenciamento chega aí. Que mais que eu ia dizer para fechar? Do Palácio dos Leilões, amanhã, sábado, teremos aí 120 motos seminovas com financiamento em 36 vezes e 80 veículos 0 km em até 60 vezes. Aqui, eu vou embora, não vou me aborrecer com esse tratamento recebido aí, não pelo Pouso Alegre, não é o clube, é a assessoria de imprensa, é os nomes que eu citei há pouco, é o vídeo que nós mostramos aí para que pudéssemos instalar os nossos equipamentos e eles escalando o nosso time, não só podem 2. Vocês estão de brincadeira aqui. Quase que eu uso a frase do comentarista Lélio Gustavo, mas deixa pra lá. Vamos juntos e vitória do Cruzeiro amanhã. Não aceito outro resultado. Com ou sem Tite, tem que dar Cruzeiro.